Olá, está estudando para o concurso e não sabe fazer equação ainda? Nessa aula você vai aprender. Vem comigo! Eu sou a professora Bárbara e estou aqui para te ajudar, pelo menos um pouquinho, tá bom? Deixa seu like, compartilha, deixa lá um comentário. Beijo e vamos para a aula. Bom, gente, nós vamos falar a respeito de equação. O que significa equação? Equação é uma sentença matemática, né? Ela é formada por uma expressão algébrica e uma igualdade. O que é isso? Bom, eu tenho que ter, para considerar que eu tenho uma equação, eu preciso obrigatoriamente ter uma letra e um sinal de igual. Se não tiver, não é equação. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, 2x mais 20 igual a 50. Observa, eu tenho uma letra, uma incógnita? Sim. Eu tenho o símbolo de igual? Sim. Então, eu digo que isso é uma equação. Ok? Outro exemplo. Se eu colocar x sobre 2 menos 8 igual a 23. Isso eu posso dizer que é uma equação? Para ser uma equação, precisa ter uma incógnita? Tem, sim. Símbolo de igualdade? Tem, sim. Então, eu tenho uma equação. Agora, observe o seguinte. Se eu tiver 2 mais 9 igual a 11, eu posso dizer que isso é uma equação? Eu tenho sinal de igual? Sim. Eu tenho a incógnita? Não. Se eu não tenho a incógnita, então não é equação. Muito fácil, né? Tranquila essa ideia? Tá. Bem, uma equação significa uma igualdade. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que pensar qual é o número que eu fiz uso aqui para que essa igualdade prevaleça. Então, o que está deste lado do símbolo de igual tem que ser igualzinho ao que está do outro lado. O que é isso? 2 vezes quanto mais 20 vai dar 50. 2 vezes que número? Que se eu somar 20, vai dar 50. Ok? É isso que eu vou ter que pensar. Eu preciso descobrir qual é esse valor desse x que está aqui. Esse é o segredo de se resolver, de solucionar uma equação. 2 vezes que número, que somado com 20, vai dar 50. Ok? Então, uma maneira da gente fazer é pensar o seguinte. Se eu fizer, vai chutando, né? Se eu fizer 2 vezes 10, 2 vezes 10 dá 20, mais 20, 20 mais 20 dá 40, ainda não dá 50, então não é 10. Vamos ver 2 vezes 15. Se eu fizer se o x valer 15, 2 vezes 15 vai dar 30, 30 mais 20 deu 50, beleza? Então, eu descobri que o x vale 15. É isso que a gente vai fazer. Tá? Só que é óbvio que a gente não vai ficar aqui pensando e tentando chutar qual é o valor do x, porque ninguém merece. Vai ter hora que o x vai valer uma fração. Então, como é que você vai descobrir 2 vezes que fração que somada ou subtraída de fulano vai dar ciclano? Né? Ou muitas vezes você vai ter como resposta aqui uma fração. Então, como é que você vai pensar qual é o número que somado com alguém, subtraído de alguém, vai dar essa fração que está desse lado? Tem que existir mecanismos mais fáceis para você resolver essa equação. Mas o detalhe que eu quero passar para vocês é qual é o propósito de você ter uma equação. É você descobrir qual é o valor desse número. Você tem uma determinada situação que você está envolvido, você usa uma equação para facilitar a solução dessa situação. Tá bom? Então, vamos continuando. Mas, para a gente resolver esses problemas, é preciso que a gente siga alguns passos, tipo, reconheça primeiro os dados que são informados, né? Igual a gente marcou lá de azul, o que se deseja, aí você tem que responder algumas questõezinhas do tipo por quê, como, quando, o que se pretende determinar,
Identificação também da informação desconhecida por meio de uma letra, então tem que aplicar a letra, dobro, triplo, metade, tem que usar o valor desconhecido, letra de preferência o X, né? E vai transcrever essa sentença toda da linguagem natural para a linguagem matemática para poder resolver, certo? Então, por exemplo, aqui está assim, ó, uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para adultos o equivalente ao triplo do valor cobrado para as crianças. Então, vamos pensar o seguinte, crianças, valor cobrado para as crianças, sei quanto é? Não, então coloco X. Adultos, está dizendo que o valor cobrado para os adultos é o triplo do das crianças. Triplo não é 3 vezes? 3 vezes, então, o valor das crianças, 3x. Então, adulto cobra 3x, crianças cobra x, certo? Bem, uma família de 4 pessoas, sendo 3 adultos, então, se são 3 adultos, vai cobrar 3x, mais 3x, mais 3x. E uma criança, mais x. Comprou um pacote turístico no valor total de 8.100. Igual a 8.100. Percebeu? A gente vai lendo a informação e vai organizando o pensamento e montando a equação. Com base nessas informações, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Então, é isso. A gente pensa o quanto as crianças vão cobrar em letra, depois adulto, que é o triplo das crianças, e depois tudo junto, que vai dar 8.100. Se são 3 adultos, a gente vai ter 3x mais 3x mais 3x, ok? 3x mais 3x mais 3x e mais uma criança, e o total deu 8.100. Aí depois pensa-se como resolver. Mas a princípio se tem uma ideia de como você modela para montar a equação diante de uma situação. Tá bom? Não tem mistério nenhum. Bom, vocês sabem que em matemática a gente sempre tem um jeitinho mais fácil de resolver certas coisas. Não vai ser diferente com equação. Por exemplo, se eu tiver a equação 2x mais 20 igual a 50, além de pensar em que número eu posso colocar aqui no lugar do x, que somado com 20 vai dar 50, que é uma maneira de resolver, eu também posso pensar em operações inversas. Eu posso ir fazendo a operação assim, ó. Pego o valor que está aqui no resultado e vou fazendo a operação inversa com os demais, tá bom? Então, vamos lá. Eu pego o 50... Aí aqui não está mandando somar 20, eu tiro 20, tá bom? Pega 50, tira 20, isso dá quanto? Dá 30. Então, observa, eu já fiz a operação com o 50 e com o 20, fui fazendo a operação inversa. Agora, falta usar aquele 2x. Muito bem, então eu vou pensar o seguinte, eu estou com o 30. Agora, o 2 está aqui multiplicando por um número. Se está multiplicando, eu vou fazer a operação inversa, eu vou dividir. E aí, 30 dividido por 2 dá 15. Pronto. X vale 15. Ok? Viu que fácil? Vamos testar outra. É lógico que com equações maiores você precisa primeiro reduzir todas elas, o máximo possível, né? Para ficar pelo menos com um termo só de x, porque existem equações que ficam assim, né? 2x mais 3x mais 5x menos, sei lá, 10 igual a, não sei, 110, por exemplo. Aí, você procura primeiro reduzir todos esses termos de x para um termo só. E aí, aqui a gente vai ficar com 5, 8, 10. 10x menos 10 igual a 110. Depois que você reduzir, aí fica mais fácil de fazer a operação inversa. Aí você vem, ó, pega sempre esse valor e vai fazer a operação inversa. Aqui disse que era para diminuir 10. Não, não, não. Você faz o inverso. Você soma 10. Então, somou 10. Aqui, o 10 está multiplicando. Então, a gente vai dividir. Primeiro, acha esse resultado. 110 com 10, 120. Aí, você vai fazer 120 dividido por 10, porque aqui está multiplicando por 10. Você pega o resultado que encontrou da sua continha anterior, fazendo a operação inversa, e divide por 10. Então, 120 dividiu por 10, molezinha, né, gente? Dividir por 10 significa que você vai eliminar zerinhos, cortar um zerinho lá, outro cá. E isso vai dar 12. Então, o valor de x vai ser 12. O mesmo ocorreria se você fosse resolver pelo método padrão, não é? Que a gente já está acostumado, que é o terceiro modo que eu costumo mostrar para o pessoal. Que é você fazer
a montagem da equação, colocar no primeiro termo, né? No primeiro termo, colocar todo mundo que tem termo de x, letra qualquer, e no segundo termo, colocar só os números que estão sozinhos. Porque visualmente a galera sente mais facilidade de operar dessa forma. Não significa que eu não possa operar com o x, né, a letra no segundo termo. Mas visualmente fica mais fácil para a galera enxergar. Então, vamos no que é mais fácil. Nunca dificultando não, tá? Então, o que a gente faria aqui? Primeiro, a gente pegaria esse mais 20 e iria colocar lá no segundo termo, porque ele é só número, né? Então, ele está no lugar errado. Desse lado do primeiro termo fica só quem tem x, e no segundo termo só quem tem número sozinho. O 50 já está lá, a gente repete, e aí era mais 20, vem para cá como menos 20. A gente faz a conta que tem que fazer, e isso dá 30. Agora, eu estou com 2 vezes quanto que dá 30. Aí já sabe que é 15, mas se você não souber, o que você faz? Agora que você está com esse 2 aqui multiplicando, ele vai lá para o outro lado, fazendo a operação inversa. Ele vai dividindo. Então, primeiro, você trabalhou com os números que estavam sozinhos, sem a letra, e depois você trabalhou com o número que estava fazendo multiplicação. Percebeu? Aí você pode terminar a sua operação e fazer a sua equação. Pronto, deu o mesmo 15 que a gente tinha achado lá em cima. Fácil, né? Vamos para essa questãozinha, olha. A quinta parte de um número é igual ao dobro desse número menos 9 unidades. Esse número vale... Isso aí é uma provinha de 2018 para professor, tá? Então, vamos lá. Quinta parte. Quinta parte todo mundo já sabe que é 1/5. Mas, já que é a quinta parte de um número, eu posso fazer de x, ou vezes x. Ou ainda, poderia colocar assim, ó, quinta parte, tá? Então, vamos lá. A quinta parte de um número é igual ao dobro desse número, o dobro é 2 vezes o x, ao dobro desse número, menos 9 unidades. Esse número vale, então agora é só a gente resolver. Bom, primeira coisa, a gente tem aqui o x está dividindo por 5, a gente pode passar ele lá para o outro lado multiplicando por 5, e aí vai multiplicar todos aqueles elementos por 5. Ou ainda podemos fazer um MMCzinho, que seria de 5 e 1 daria 5. E aí, 5 dividido por 5 dá 1, 5 por 1 dá 5, e 5 dividido por 1 dá 5. Os números que eu coloquei ali em cima eu vou multiplicar. Então, 1 vezes x, x, 5 vezes 2x, 10x, porque 5 vezes 2 dá 10, e menos 5 vezes 9, menos 45. Aí a gente vai perceber o seguinte, esse tal desse 5 que está aqui dividindo, vai lá para o outro lado fazendo uma multiplicação, e vocês vão perceber que, na verdade, ele vem para cá multiplicando. E quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu posso simplesmente fazer essa simplificação aqui, ó. Então, gente, o segredo é, você vai ficar se matando para fazer tudo isso que a gente fez aqui? Óbvio que não, né? Quer ver um jeito prático de você fazer isso? É isso aqui, ó. Você coloca lá, x sobre 5 igual a 2x menos 9. Beleza, já sei que aqui fica 1. O MMC dá 5, você já guarda na sua cabeça que é 5. 5 divide por 5 dá 1. 5 por 1 dá 5. 5 por 1 dá 5. Você já faz as multiplicações e aquele 5 lá que você sabe que é do MMC, você já ignora. Porque, na verdade, você vai eliminar ele depois. 1 vezes x, x. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 9, ou menos 5 vezes 9, ou 5 vezes menos 9 dá no mesmo, menos 45. 10x a gente vai colocar lá no primeiro membro, lembra disso, todo mundo que tem incógnita, de preferência fica no primeiro membro, é lógico que a gente pode resolver colocando todas as incógnitas no segundo membro e só os números sozinhos no primeiro, não faz diferença, mas o mais comum é a gente ter as incógnitas lá no primeiro membro. Então, a gente pega esse 10x, passa para cá com menos 10x, igual a menos 45. Faz a operação. Menos 10x aqui é 1, tá, gente? Então, mais 10 com menos 10, né? Com mais 1. Sinais diferentes a gente subtrai e dá o sinal do maior, aquela regrinha de sinais. E aí fica menos 9.
porque a gente subtrai e dá o sinal do maior em módulo, né? Então, aqui vai ser o 10, o sinal dele é que prevalece. Aí, numa equação, a gente lembra que não pode ficar com a incógnita negativa, então a gente multiplica os dois membros por menos 1. E aí, eu fico com 9x igual a 45. X vai ser 45 dividido por 9. X vai ser 5. Pronto. É só isso, a alternativa correta. Lembrando que, para resolver uma equação, a gente está fazendo essa jogada aí de colocar um número lá para o segundo membro ou para o primeiro membro. A gente está fazendo essa jogada, mas é importante que você lembre que isso é só um artifício aritmético, um artifício matemático, tá bom? Que fique bem claro. A gente está fazendo isso, mas a gente poderia simplesmente fazer o seguinte, eu tenho 10x de um lado e eu preciso fazer com que ele saia daqui, então eu coloco 10x do outro lado, tá? E preciso do menos 45 aqui, eu quero eliminar o menos 45, então eu coloco o mais 45 lá do outro lado. É isso que a gente vai fazendo, tá? Menos 45, né? Porque ele vai passar para o outro lado como positivo. Então, a gente vai fazendo essas jogadinhas, tá bom? Mas, como o prático é usar essa abordagem aritmética, a gente está fazendo assim, tá bom? Essa também é uma questãozinha para professor de séries iniciais. Em sua tarefa de casa, Fabrício precisava resolver a equação 7/20 mais 9x sobre 2 mais 4 mais 7x sobre 4 mais 1,4 igual a 12x. O que a gente observa logo de cara é que essa equação tem fração, tem número decimal, tem número inteiro. O ideal é você ficar com todo mundo num padrão só. Já que tem muita fração, vamos fazer logo com fração. Então, esse número a gente já transforma logo em 14 décimos. Por quê? Se tem uma casinha só depois da vírgula, fica sobre 10. O número que está lá, sem a vírgula, fica no numerador. Se tivesse duas casinhas depois da vírgula, ficaria sobre 100, tá? Bom, vamos repetir o restante, já para organizar a nossa vida. Aí aqui, o 4 já vou colocar sobre 1, ok? Bom, e colocar aqui o 12x sobre 1 também. A gente poderia logo pensar num MMC de 20, 2, 4 e 10. Não vou colocar o 1 ali desnecessário. Mas a gente também nem precisaria fazer esse MMC, porque a gente vai perceber que o 20 é múltiplo do 2, do 4, do 10. Então, eu já sei que o MMC vai dar 20. Mas, para tirar a dúvida de vocês, a gente faz o MMC. Aí, 20 divide por 2 dá 10, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Vou dividir por 2 de novo, 10 por 2 dá 5, 1 repete, 2 por 2 dá 1 e o 5 repete. Por 5, 5 por 5 dá 1, repete, repete, 5 por 5 dá 1. Multiplica, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, eu já sei que esse MMC dá 20. Eu posso colocar o 20 ali embaixo ou não, eu posso só memorizar, que é o 20 que fica ali, porque depois eu vou eliminar esse 20. E aí, vou fazer 20 divide por 20 vai dar 1, 20 por 2 vai dar 10, 20 por 1 vai dar 20, 20 por 4 vai dar 5, 20 por 10 vai dar 2, 20 por 1 vai dar 20. Vou sair multiplicando, 1 vezes 7, 7. 10 vezes 9x, 90x. 20 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 80. 5 vezes 7, 35x. E 2 vezes 14, 28. 20 vezes 12, 12 vezes 2 vai dar 24, 240x. Já sei que esse 20 vai embora. E aí, é só resolver. Colocar quem tem x permanecer no primeiro membro e quem não tem mudar de lugar. Então, vamos lá. Esse 240x vem para cá para o primeiro membro para facilitar nosso cálculo. Ele era mais 240x, vem para cá menos. Aí, a gente tem aqui desse lado, ó, o 7, o 80, o 28. Todos eles vão lá para o segundo membro. Estão sem letra, certo? Então, menos 7, menos 80,
menos 28. Todos estavam positivos, vieram para cá negativos. Muito bem. Agora, fazer a nossa conta, né? 90x com mais 35, sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Isso dá 125x menos 240x. E aqui sinais diferentes a gente vai subtrair. Subtrai dá o sinal do maior e aí a gente vai ter 115. É isso? Confere aí comigo. 10, 1, 2, 3, 4, 240. Só que negativo. E aqui, sinais iguais, olha, a gente vai somar todo mundo. Então, 80, 100, 115. Só que negativo. O que vai acontecer? Eu sei que eu não posso deixar a minha incógnita negativa. Eu multiplico os dois membros por menos 1. Isso vai fazer com que eu troque o sinal dos dois membros. E aí, 115 dividido por 115 vai dar 1. Então, corretamente, Fabrício encontrou um valor compreendido entre... O número 1 está entre 0,7 e 0,8? Não. 0,81 e 0,94? Não. 0,95 e 1,05. Prontinho.